Boa noite! Como vai você? Nós da Domingueira desejamos que você esteja cada vez melhor, porque hoje é o primeiro dia da nossa nova vida. Mas é preciso sentir com sinceridade no coração, como diz nossa querida mãe Mara. Tem que sentir no coração que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para ficarmos cada vez melhor. E assim trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. O Amor Exigente é um programa de ação de auto e mútuo cuidado, tendo como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental, o investimento na prevenção, na qualidade de vida e na proteção social. Aprendemos com esse programa que o poder superior não nos deu o poder de mudar o outro, mas nos deu o poder, e um grande poder, de mudarmos a nós mesmos. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta precisam se adaptar às nossas mudanças. Afinal, tudo muda quando nós mudamos. O amor exigente pode até não acabar com seus problemas, mas com certeza irá ajudar para que os seus problemas não acabem com você. Bem-vindos à Domingueira E. Esta não é uma reunião semanal de partilha, mas um encontro mensal de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. Este encontro está sendo gravado e o arquivo ficará disponível no site da FEAE, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. Então, com você, Rosinha. Boa noite, como disse a Luz, sejam todos bem-vindos ao nosso finalzinho de mês com a Domingueira E. É uma alegria a gente estar aqui, né, poder estar juntos novamente. Hoje nós vamos começar num formato diferente e vamos trazer alguns eventos que estão para acontecer, no Amor Exigente. E aí hoje, com muita alegria, a gente tem aqui o Fábio, que vai falar um pouquinho sobre o evento que vai acontecer lá em Serra Negra. Lu está colocando a tela para a gente e eu vou pedir ao Fábio para, por favor, abrir o microfone. Está aberto, Lu, o microfone do Fábio? Os- Eu não sei se vocês estão vendo aí, mas para mim está aparecendo uma sombrinha aqui, ó. Tá fechado o seu microfone, Lu. Ao vivo é assim, né? Ao vivo a gente vive, Ele vive está assim. como co-anfitrião, ele deveria conseguir abrir. Não? Então tenta agora. Agora Vai. foi. Agora sim, Quem faz ao vivo faz melhor. exatamente. Boa noite, família Amor Exigente. Boa noite, pessoal. Obrigado, Lu. Obrigado, Rosa, pela oportunidade de podermos aqui divulgar o nosso sétimo encontro regional Serra Negra de Amor Exigente, que esse ano, né, nós vamos abordar o tema Tempo de Semear, um compromisso com a prevenção. Acredito que prevenção foi o início do amor exigente, né? Foi o caminho aonde a federação encontrou, não é, para divulgar o amor exigente, trabalhar esse compromisso tão importante, não é? E esse ano nós escolhemos trabalhar esse tema da prevenção, porque tem muitas informações novas saindo relacionados à dependência de telas, de celular, de jogos, não é, de bets, que muitas famílias estão se endividando, atolando, né, com problemas financeiros por causa disso. Teremos também a oportunidade de falar sobre cigarros eletrônicos
e os malefícios, não é, que eles também causam, e causam muito mais até do que um cigarro normal, mas nós iremos abordar esse tema também, dicas, não é, de pós-tratamento para quem saiu de uma comunidade terapêutica e está voltando para a reinserção social, como se manter limpo por múltiplos anos em sobriedade, não é um caminho, não é o caminho da sobriedade, que é tão difícil e tão trabalhoso, né, custoso para todos nós. Vamos também falar sobre prevenção familiar, não é? Sobre os problemas relacionados à família, principalmente quando existe nela um dependente químico ou uma pessoa com problema comportamental, não é? Temos também uma palestra, eu acredito que seja a única até hoje, não é? Onde vai ser envolvida tanto a nossa presidente do executivo, a Marcinha, né, e a dona Mara, que é a nossa presidente de honra do Amor Exigente. Elas juntas irão falar sobre o tema do sempre é tempo, não é? Dando dicas para as pessoas, né, com uma idade mais avançada, para se manterem com os cuidados que elas necessitam ter, né? E acima de tudo, eu queria falar para vocês, é, nós iremos todo o evento que nós fazemos aqui em Serra Negra, a gente homenageia alguma pessoa. Não é? No nosso congresso aqui, vocês que estiveram, puderam observar que nós falamos homenageamos o Padre Haroldo, não é? Nos outros eventos, uma outra pessoa também. E esse ano nós decidimos homenagear a Dona Mara. Não é? Então, ao longo do evento, nós vamos ter falas de pessoas que participam do Amor Exigente, vão estar falando com ela, muita coisa bacana da trajetória da Dona Mara no Amor Exigente até hoje. Penso que pela primeira vez, não é? A gente vai ter a oportunidade de homenagear Dona Mara em vida e que ela permaneça viva por muito tempo na nossa vida, perto de nós, materialmente, não é? E todos que vierem a esse evento vão ganhar um brinde para levar para os seus grupos. Não é? Uma oração da serenidade com a foto da Dona Mara, para que todos os grupos, né, todas as pessoas que vierem, levem para seus grupos e coloquem lá uma forma também de homenagearmos, né, a Dona Mara e termos ela, acima de tudo, nos nossos corações. Então, eu agradeço, convido a vocês todos para o dia 13 de junho de 2026, aqui em Serra Negra, no Centro de Convenções, Circuito das Águas Paulista, das 8 às 18 horas, para o nosso sétimo encontro regional Serra Negra de Amor Exigente. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos vocês. Um beijo, Lu, um beijo, Rosa, e a gente aguarda vocês aqui, tá bom? Isso aí, gente. E olha, a gente é muito bem recebido em Serra Negra, e Serra Negra é uma cidade deliciosa. Já tive a oportunidade de estar algumas vezes lá nos eventos, vale a pena. Vai cair um sábado, então se programem, vai ser um evento muito bom. Fábio, e como é que o pessoal faz para poder se inscrever? As nossas inscrições aqui, elas são bem simples, sabe, Rosa? Até para não aumentar o custo de um evento, não é? Então, Certo. no cardzinho que, que a gente vai apresentar depois, até coloco, mando para você no grupo, Uhum. você faz a inscrição através você faz o pagamento hoje, Pagamento. o valor é R$ 220, Certo. divididos em três parcelas de R$ 73,50. Né? A pessoa que vai se inscrever, ela faz o depósito
no Pix, é 19991999460, que está no nome da minha mulher, ela que cuida, ela é o meu amor A exigente. Adriana que é o Então, caixa. Tá o certo. financeiro é com ela mesmo, Financeiro, né? tá? Tá certo. Aí a pessoa faz o depósito, não é? Manda o comprovante nesse mesmo número, que é o WhatsApp dela, Uhum. não é? Com o nome completo e a cidade, e ela já faz a inscrição. Pessoal que está acostumado a vir já Sabe, sabe como né? que é. É Isso muito aí. simples, não é? Muito bom. E Gente, fácil. vocês viram que vai ser um timaço, né? Nossa, eu já fiquei aqui com água na boca, um timaço. Então, ó, todos se programem para esse evento. E a gente faz questão de deixar aqui gravado, porque aí o pessoal que vai assistir a Domingueira já vai ter um alertazinho, um sinalzinho aí para participar. Lu, gente, obrigada, tá, Fábio? Obrigada a você. Lu, a gente tem mais alguns eventos, né, para a gente divulgar? Vamos nós aqui. Nós teremos o próximo em Campinas agora, né? Dia 25/4. O custo é de R$ 120 e vai ter outro timaço também, né? Doutor Adalberto Edwards, ele teve no último curso no Soltanier. Foram duas palestras que ele fez lá, fantástica. E ele vai estar à disposição do pessoal lá em Campinas também. E eu já vou dar um spoiler que ele foi convidado para uma domingueira, tá? Fica a dica com vocês aí, ele vai estar numa domingueira com a gente. A Georgia Nardi, né? A Sheridan Luiza, que também foi um show da outra vez lá em Serra Negra, né? Ela vai estar à disposição em Campinas. E a Mara Madureira, né? Nossa companheira de Rio Preto. É o próximo curso, dia 25/4. Tem também a Regional de Pelotas, convidando todo mundo para o evento que vai acontecer dia 22, 23 e 24 de maio. Valor R$ 350. As informações vocês estão vendo aí na tela, né? Para trazer estilo Sotanier, né? Para levar os petrechos para dormir, né? Para se acomodar. E as informações no telefone 53 DDD 9990 03355 ou 53 981 120322. Não Muito. perca essa oportunidade. Venha descobrir como o amor exigente pode transformar suas relações e sua vida. E a Venha gente fazer parte dessa conexão. E a gente fala, sabe, Adriano, quando a gente frequenta uma reunião de amor exigente, uma vez por semana, 2 horinhas, é como se a gente dedicasse 5 dias só do ano para o amor exigente. Então a gente precisa participar desses eventos para a gente aprender, para a gente praticar, para a gente trocar, para a gente ver que a gente não está sozinho. É muito lindo, né? Acabou de acontecer um evento bonito aí com vocês, então assim, a gente precisa se esforçar mesmo para estar junto e absorver, né? Porque quando a gente absorve é quando a gente se prepara. O conhecimento traz oportunidade da gente se preparar para colocar em prática, né? Então, muito bom, muito bom. E agora nós vamos começar um pouquinho da nossa Domingueira E, trazendo uma pessoa muito especial para fazer para a gente a espiritualidade. A espiritualidade é aquele momento que a gente diz que a gente vai sintonizar, ao mesmo tempo relaxar, entrar numa sintonia, né, com o que vai ser falado, para a gente se preparar depois para a nossa palestra. Então, Maria Inês, seja muito bem-vinda e agora o microfone é seu. Pode abrir, por favor. Gente, boa noite. Queria agradecer muito o convite, é uma honra e também um grande privilégio estar falando aqui com vocês. E o tema que eu vou abordar aqui é o perdão que liberta.
E eu queria pedir para vocês, para aqueles que puderem, se quiserem e puderem ficar de olhos fechados, para a gente fazer uma reflexão juntos. Porque hoje eu quero falar de algo que todos nós carregamos, mas nem sempre percebemos, que é o peso de não perdoar. Porque o passado, quando não é resolvido, ele não fica no passado. Ele continua vivendo dentro de nós. E assim, vamos criando uma prisão emocional. Talvez aqui alguém carregue uma dor antiga de uma palavra que te feriu, uma ausência, ou até um erro que você mesmo cometeu. E sem perceber, isso vai ficando dentro de nós, virando mágoa, ressentimento, culpa. E aí acontece algo silencioso. A vida vai ficando mais pesada e o coração mais fechado. Bom, mas o que é o perdão? O perdão é a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, um indulto. Falar sobre o perdão é tão importante para a nossa vida. Até foi tema da redação do vestibular da FUVEST 2026. Muitas vezes a gente acha que é preciso sentir o perdão, não é mesmo? Mas o perdão não é sentimento, é uma decisão. E olha, perdoar não é esquecer o que aconteceu, nem fingir que está tudo bem. Não é concordar, não é confiar novamente, não é dizer que não doeu, não dar razão para quem te feriu, não é amnésia. É verdade que existem dores, traumas e situações tão profundas que o perdão pode levar tempo. E isso não torna o perdão menos verdadeiro. Perdoar é decidir não continuar preso àquilo, é mudar a forma de lidar com a situação, plantando dentro de você o sentimento que aquilo não vai mais controlar seus pensamentos nem suas emoções. É lembrar sem doer como antes. E o que acontece quando a gente não perdoa? É como se colocássemos uma etiqueta grudada na nossa alma, uma etiqueta que não sai, nem quando a gente toma banho, nem quando a gente troca de roupa, troca de fase, muda de vida. Mas aquela etiqueta continua lá, nos dizendo: você é vítima, você tem uma ferida, você errou, você falhou, você não foi suficiente. E cada vez que a gente olha para essa etiqueta, é como se tomássemos mais um gole de veneno, esperando que o outro sofra, ou até nos mantendo presos na dor, como se precisássemos continuar nos punindo. Perdoar é retirar essa etiqueta, é decidir. Isso não define mais quem eu sou. Perdoar é um ato de coragem e de responsabilidade com a própria vida. No amor exigente, eu aprendi algo que para mim foi libertador. Aprendi que a culpa paralisa, mas a responsabilidade liberta e transforma. Que a culpa me prende no erro, a responsabilidade me ensina e me faz crescer. E o perdão, ele nasce exatamente aqui. Perdão é a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, um indulto. E algo muito bonito é que, independentemente da fé,
Todas as religiões nos apontam para um mesmo caminho. O perdão é caminho de libertação do coração. E talvez o mais difícil seja perdoar a si mesmo. Porque quando eu não me perdoo, eu continuo me punindo, mesmo quando a vida já está me oferecendo um recomeço. Então, eu te convido agora, em um instante de silêncio interior. Qual a etiqueta ainda está grudada na sua alma? Quem ou o que você ainda não perdoou? Talvez hoje não seja o dia de resolver tudo, mas pode ser o dia de começar a soltar. Porque perdoar não é um presente para o outro. Perdoar não é sobre o outro merecer, é sobre você não querer mais carregar o peso. É um presente para mim e para você. É tirar o veneno das mãos e escolher viver com mais leveza, mais liberdade e mais paz. Que você tenha o ato de coragem de se perdoar e perdoar quem te feriu. Já desejando uma feliz Páscoa a todos, com muito perdão no coração. Muito obrigada. Que lindo, Marinês. Muito obrigado pela sua espiritualidade. Muito obrigada pelo convite. Dando sequência, todos nós sabemos que a gente tem a sacolinha aí, correto? A sacolinha aí nada mais é do que o amor exigente ajudando a gente. Nada mais justo de que nós ajudarmos o amor exigente a nos ajudar. O amor exigente é gratuito, mas é a sua gratidão e generosidade que permite esse trabalho. A plataforma tem custo, todo o trabalho desenvolvido, os funcionários do amor exigente têm custo, e a gente sobrevive exatamente da sacolinha. Então, toque o seu coração, porque o amor exigente faz maravilhas na vida de cada um de nós. E a maneira que a gente tem de retribuir é com a sacolinha. O Pix é o CNPJ 00673445 contra 32. Acabando a reunião, vai lá, faça a sua doação. O amor exigente agradece, de coração. Podemos chamar o nosso convidado de honra? Sim, Na verdade, vamos lá. Onélia, você colocou aqui que você foi atendida pela primeira vez pelo Lars e pela Marinês. Realmente eles são show. Nós tivemos aqui em Marília o privilégio de tê-los conosco durante mais de 2 anos. Eles vinham aqui religiosamente toda segunda-feira. E muito aprenderam, mas mais do que isso, muito nos ensinaram. Então, como primeira incumbência, que é a Rosinha e a Lu me deram, fazer o convite para uma pessoa. Então, eu tomei a liberdade de sugerir um nome e elas aprovaram de cara. Lars, abra o microfone, que é todo seu. Obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, família. Bom, muito obrigado pelo convite. É, Bom, desculpa, no mês passado, quanto vocês no final falando, eu não me toquei. Então, eu fiquei meio surdo e mudo lá. Mas aí eu falei com o Adriano, perguntei para ele, mas o que que eu vou falar? Conta da tua vida. Aí, isso que eu vou fazer, como eu cheguei aqui, por que eu cheguei aqui. E o Adriano até me ajudou a escolher o nome da minha fala.
as peças que a vida prega. E realmente coisas acontecem e a gente vamos junto, né? A vida é assim. Então eu estava lá vivendo tranquilamente na Suécia e fui convidado para uma festa de Ano Novo, 85, 86. E aí, quem foi uma brasileira que me convidou, foi, mal sabia eu que essa festa ia mudar a minha vida. Lá eu encontrei com um amigo carioca que estava fazendo pós-graduação em odonto, um doutor Mário Groisman, do Rio, aliás, acho que ele é de Niterói, originalmente. E ele me apresentou para minha esposa, que eu não sabia na época do que era, né? Mas ele me apresentou e papo vai, papo vem. Convidei essa moça charmosa a dançar. E aí dancei. Essa dança realmente mudou a minha vida, é, drasticamente, vamos dizer assim. Mudou mesmo. E na época eu estava mudando, trocando o trabalho, estava mudando para Malmo. Marinês, que na época morava em Copenhague, ia morar em Malmo, na Suécia, e nos íamos mudar no mesmo tempo para Malmo, e em fevereiro. Aí eu falei assim, então vamos morar juntos. E moramos juntos. E para mim tudo bem. Eu sou sueco, então não era bicho de sete cabeças, mas para uma brasileira em 86 não era muito comum. Então foi uma revolução aqui em Bauru. Aí chegou uma carta, a grossura de uma Bíblia, mais ou menos, puf, da minha sogra. E aí, é, bom, no final, neste mesmo ano, casamos em julho. Então, foi um namoro bem rápido. Casamos em julho e em dezembro, dia 20 de dezembro, eu já tinha saído do trabalho, tinha vendido as minhas coisas, tinha feito mala, tinha direito de quatro malas. Então, que as coisas da minha vida, que até então era a minha vida, ca- fiz caber dentro de quatro malas e nove caixas. As nove caixas foram mandadas via barco para Santos. E aí, dia 20 de outubro, eu embarquei com Varig para destino São Paulo. Tinha amigos meus na Suécia que achou que era louco. Aí eu falei, ó, vamos que vamos, a vida é única que eu conheço. Então, fui. Chegamos aqui e realmente era bem diferente do que eu estava acostumado. Não digo choque cultural, mas tinha novos desafios para encarar. Primeiro, a língua. Eu sabia até então falar bom dia, boa tarde, boa noite, muito caro e muito barato. E isso não é muito. Você não vai muito longe com isso, né? Aí, é, então, língua foi. Eu aprendi do que eu. Porque pouca gente falava inglês, então eu precisava aprender a falar português o mais rápido possível para poder ter uma vida
uma vida normal, para trabalhar, ganhar dinheiro e me sustentar. No início era muito ruim, depender até ir para a padaria para comprar um pão, nem sabia disso. Então, foi muito duro no início. Então, mas foi um incentivo também a aprender o mais rápido possível. E a cultura, com o sueco, uma coisa que até hoje tem problemas, às vezes, é o horário. Eu não me conformo as pessoas marcar a hora e não chega na hora. Isso até hoje a Marinês fala, ó, fica tranquilo, é difícil. E a comida também era, no início era diferente. Na Suécia é batata, aqui era arroz. E aqui também feijão. Raramente na Suécia tem feijão. E aqui todo dia, pelo menos da casa do meu sogro, da sogra, tinha carne todo dia. Então, porque meu sogro tinha fazenda, então sempre tinha carne. Era feijão, arroz, carne e salada. E no domingo, variando, era salada, carne, arroz e feijão. Aí, com o resultado que eu comer menos, cada vez menos, e eu era magro, e tinha 72 quilos. Para ter uma ideia, hoje eu tenho com 85, com 72, eu era um palito. Aí virei mais magro ainda, e a minha sogra estava preocupada comigo, porque eu não comia. Mas eu falei para ela, ó, eu adoro panqueca, mas eu não consigo comer panqueca 8 dias por semana, né? Enjoa. Então, ela começou fazendo comidas diferentes. Então, é, isso me salvou. Ela foi um anjo, me ajudou muito. Bom, comecei a trabalhar com implantes suecos. Viajei a América Latina inteira e constituímos uma vida. Tentamos ter criança, filhos, durante um bom tempo, mas não deu em nada. Então, finalmente, em 98, conseguimos adotar a nossa primeira filha. E em 2001 veio a segunda. E aí, foi uma maravilha. Escola, busca, leva, família normal. Muito bom. Até um dia, em aproximadamente 2013, a mais velha chega em casa e falou: Ó, na escola, você está falando que Steph tá usando, que ela é maconheira, que ela usa maconha e tal. E a gente falou, é, imagina, isso não é possível. Primeira coisa, negação. Negação. E, claro, quando ela chegou, confrontamos. E, não, imagina, não. E o fato que ela falava não e dava uns. Não, mas porque fulano, ele é meio assim, mas ele, só amigo meu, e dando desculpas as, que eu queria escutar. Então, era assim, ufa, é só rumores. Então, passou um tempo, de repente, acho que foi Marinês que achou, e aí parecia, nossa, eu lembro até hoje, só de pensar nisso, me dá um nó no meu estômago, assim. Parece um pedaço de gelo e é uma sensação muito ruim. É como o fim do mundo está próximo. E aí você começa a se culpar.
mas culpar mesmo. Eu me senti muito mal, nós sentimos muito mal. E a primeira coisa é, como todos nós, bom, codependentes, sente onde eu errei, o que eu fiz de errado. E principalmente, talvez o Marinês mais do que eu, porque nós demos de tudo o melhor que nós podemos dar para elas. E eu lembro aquele primeira tarde, quando nós fui meio confirmado, eu estava assim, acabado. Eu falei, não, eu vou dormir. Eu vou deitar, eu vou dormir, porque amanhã eu espero que eu vou enxergar esse problema de uma outra maneira. Então, fui deitar e consegui dormir, mas o problema continuava lá. Então, é, e a filha negando. E claro que isso que a gente estava querendo escutar. Não, porque é isso, é aquilo e tal, e nos, nos auto-enganando. Eu sei do que eu fiz isso. E aí a Marinês tomou bem à frente das coisas, como ela da área de saúde, então ela foi atrás da escola, e nossa filha tinha problema na escola, assim, de não concentrar, não se. Então, eles acharam que é TDAH. E aí, de novo, eu achava, ufa, então é isso. O grande bandido é isso. Aí foi marcado, uma nova fase iniciou, e a maneira, então, ela achou um bam, bam, bam em Campinas, vamos para Campinas. E pegamos o carro e fomos para Campinas. E aí fui eu e nossa filha e Magnus. E fomos lá, aí descobri duas coisas. Eu acho que médico deve ter duas aulas, assim, paralelo com o curso normal. Um, para escrever receita ilegível. E segundo, quem faz psiquiatria fala muito baixo, porque acalma todo mundo. Então eu não escutava nada na consulta, não conseguia ouvir nada. E eu olhava para a Marinês, sorte que ela estava num papo com o médico, eu quase deitava em cima da escrivaninha dele e não escutava nada. Ele falava tão alto, tão baixo. Bom, ele prescreveu um remédio forte e para ela se ajudar a Venvance, para ela melhorar a consultação e tudo mais. Só que tem um monte de efeitos colaterais que fica bravo, não come, sei lá, seu problema. Bom, segunda vez nós fomos para Campinas, para o retorno, ela, aí o médico perguntou e ficou claro do que ela usava maconha. E ele falou então, esquece Venvance, que não se mistura com. Eu não sabia se eu ia ficar aliviado ou não, porque aquele remédio teve efeitos colaterais que eu não gostava, bem ruins. E também não entendia nada lá, escutava nada o que ele falava mesmo, então ficamos em Bauru e começamos uma. Marinês começou a ler, ela começou a ler, estudar, 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 estudar. Ela tá acostumada a ler essas coisas, eu não.
Então ela lia tudo. E aí começamos a marcar com psiquiatras aqui em Bauru. E de tão preparado que ela estava quando nós fomos para o primeiro, eu acho que ele assustou até o psiquiatra, porque ó, ficava assim, e a Marinê, pá, não, não é isso, é isso. Eu só fiquei, e de novo, o psiquiatra falava tão baixo que eu mal conseguia escutar. Aí, no final, o psiquiatra virou para ela e falou: E aí, mãe, o que nós vamos prescrever? Aí, perguntando para a Marinês que remédio que nós vamos usar aqui. Então, e foi assim. É, fomos em vários psiquiatras aqui na cidade. Mas eu me sentia, na época, desnecessário. Hum, eu poderia estar em casa, não tinha necessidade de eu acompanhar, porque ninguém olhou para mim, ninguém perguntou o que eu achava. Então, foi. E, e a Stephanie também, ela foi junto, mas quem estava falando era marinense ou psiquiatra, o tempo inteiro. Tecnicalidades, discussões de remédio e tudo mais. Então, eu realmente me senti o bobo da corte. Então, mas aliás, tem no internet, tem aquele se você alguma vez teve o indo para consulta médica com a sua esposa, então você chega lá e fala bom dia e no final, muito obrigado. Era mais ou menos isso para mim. Então, é, e nós escutamos de tudo. Tinha um, na quarta consulta, de repente, ele olha para a Stephanie e fala, escuta, qual é o seu nome mesmo? Nós assustamos. E ele foi para outro, e a Marinês falando, não, porque tá, né, fumando maconha e tal. E ele falou assim, ah, mãe, é uma face só, nada demais. Nós saímos de lá, a nossa filha virou para a Marinês e falou, toma, mãe. Então, foi uma decepção atrás do outro. É, eu me senti realmente muito frustrado, e também vindo assim, um falando, ah, poderia ser borderline. Aí outro falando, não, pode ser bipolaridade, ou TDAH, ou TDAH com bipolaridade, tinha de tudo. E aí eu decidi, eu vou ler. Eu falei, eu vou ler. Peguei um livro de borderline, comecei a ler. Depois de uns 60, 70 páginas, tinha lá listado com isso, com sintomas. Eu falei, puxa, será que eu tenho borderline? Pensei. Porque eu também tinha certas coisas que eles colocaram na listagem para quem tem borderline. Aí fiquei com medo, é, eu senti, nós estávamos buscando uma resposta, qual é o problema? Porque assim nós íamos atrás de solução daquele problema, daquele é, comorbidade. Então viramos igual o cavalo de carroça que tem aquele negócio do lateral para não olhar para o lado, só olhar para frente. Não sei o nome técnico disso, mas eu achei, sabe, fiquei com medo até. Só começamos a ver isso aqui. Enquanto disso, a, a situação só piorava. E no final, começamos
saí da negação e enxergava do que não, isso daqui realmente tem um problema. E aí decidimos procurar o amor exigente. Agora estou contando com o sigilo de todo mundo aqui. Como eu vou mostrar foto, como o nosso estado, quando nós chegamos no amor exigente, então conto com o sigilo de todos. Ok? Você põe, Luciana? Então, nós estávamos num estado de codependência muito grave. A Marinês fazia tempo que ela não foi para cabeleireira, não tinha feito unha há muito tempo. Eu ainda estava um pouquinho bonitinho, mas também estava acabado, né? Então, foi nesse jeito que nós chegamos a Amores de Gente, certo? Bom, para não assustar ninguém, pode tirar. Aí, meio contrariado, eu fui com o Marinês, porque eu até enxerguei do que nós precisamos de ajuda. Mas o Marinês falou antes que nos entramos: ó, não abre a boca, não fala nada. Você não conhece quem é ela. Ah, ela gostava de dar ordem para mim. E entrei lá quietinho. Ainda achava estranho, porque eu achei que era bom falar, mas a situação foi tão ruim e piorava tanto, e a nossa filha, piorava. Cada semana, descobrimos coisas assim, muito ruins. Na sexta-feira santa, ela tinha ido para na quinta-feira, ela tinha ido para uma festa de aniversário. E fomos buscar ela mal. Eu acho que misturou não sei o que com não sei o que e até vomitava. Fui dormir, nós acordamos, eu e Marinês acordamos cedo e a Marinês falou: Ó, o que que você acha? Vamos para a Fazenda da Esperança? Vamos, vamos. Aí ela acordou, Stephanie, falou: Ó, o que você acha? Vamos conhecer Fazenda da Esperança? Vamos. Então vamos. Nem perdemos nada. Descemos no carro, pegamos e fomos até Guaratinguetá, que é uns 500 quilômetros aqui, né? E, mas precisamos ver se nós podemos ir lá. Só quando nós estávamos no meio do Dom Pedro, mais de metade do caminho, conseguimos contato lá. E perguntamos e eles falaram, não, pode vir, pode vir. E nós chegamos lá, fomos muito bem recebidos. Ela gostou, ela amou, aliás, porque tinha tudo bem recebidos e nós ficamos uma noite no hotel e participamos de uma missa e voltamos no dia seguinte para Bauru, porque ela precisava fazer um monte de exames para. Então, uma semana corrido, fomos para o Ministério Público, porque ela era menor de idade, precisava aval do pessoal lá. Fomos, resolveu tudo. Voltamos no fim de semana seguinte para Guaratinguetá. E eu achei assim, feito, acabou. Nós estamos entregando a nossa Fusca daqui um ano. Eu vou buscar um Mercedes
0 quilômetro. Então, 3 meses, ô, felicidade. É, foi o tripé da Fazenda da Esperança é convivência, trabalho e espiritualidade. Eu fiquei meio preocupado, porque, para mim, espiritualidade era, eu achei que era religiosidade. Mas o Nelson, um dos cofundadores da Fazenda da Esperança, me explicou direitinho o que é. É fazer bem para o próximo, sem esperar nada em troca. E falei, isso eu acho que posso fazer. E então, ela ficou lá. Mas ela saiu, depois ela voltou. Ela foi umas vezes, não fui terminando o, o, o ano lá. Infelizmente, não. Mas enquanto ela estava lá, a Marinês também meio contra a vontade, o meu, me inscrevi num curso no Sotani, curso de sobriedade. Aí eu fui, nós fomos, e é, aí tinha o cara lá, falando alto, abraçando todo mundo. Falei, quem é essa figura aí? Aí, olhando, tinha palestras interessante, ele falando nos intervalos e veio abraçando. Era o Antônio Benedito. E aí tinha à noite, tinha o que chama partilha embaixo da mangueira e fui com o Marinês. E ele, ô Lars, conta! E ele muito envolvente. Então, me envolvi e comecei a dizer, nossa, é legal isso daqui. E eu saí de lá, aí eu gostei dele. E hoje ele, ó, é um irmão mais jovem que eu nunca teve. É uma figura, sim, que mora no meu coração mesmo. E ele é um ânimo, eu não tenho palavras para explicar, para dar tudo que ele vale muito. É, e tudo isso aqui, eu voltei de lá feliz. Único nuvem preto no caminho, eu levei multa em Jaú, excesso de velocidade, mas fazer o quê, né? Depois, aí, abri um novo capítulo. Fala, nós precisamos conhecer o que é esse negócio de grupo de sobriedade, o amor exigente, direito, porque Bauru funcionava mais ou menos. Aí vamos para Marília, porque um dos nossos pessoas que foi com a gente de Bauru dividi quarto com o Mário e o César também. Ele falou, não, eles de Marília, vai. Aí entramos em contato, perguntamos, podemos ir para conhecer? Sim, aí fomos. Gente, que recepção, mais um acolhimento que de cara parecia que eu era amigo fazendo 20, 30 anos. Era muito bom mesmo. E aí fomos em grupos e a Marinês falou, não, eu quero ir lá porque eu quero ver como que é o grupo de sobriedade, eu quero aprender.
Na segunda semana, voltamos. Aí tinha o regional na época, ele estava acolhendo na porta. Ele virou para mim e falou: Ó, você vai na sala de sobriedade. E eu vi o cara da Marinês, assim, sabe aquele menino, magoei? Ah, Ela, ela, ela falou: Ah, mas eu que queria, mas fui eu. Aí ele falou: Então, semana que vem vai ser eu. Mas semana que vem, não, volta lá na sala de sobriedade. Aí continuei e fiquei lá. Então, não sei quanto tempo, mas nós ficamos bastante tempo em Marília. E toda semana era o alto da semana, era um evento para mim, era a coisa mais importante da semana. Era pegar o carro, 6 horas, pegar o marinês, e fazendo lanche antes, para não perder tempo, pegava ela na USP e fomos para Marília. Não é tão longe, então dava para fazer. Então, toda semana fazemos isso. E aí, foi aí que comecei a enxergar as conexões entre os princípios, do que um princípio é colado ao outro, e é uma sequência de. Então, funciona. Aí comecei a ver o luz no fim do túnel. E aí, numa escola normal, você faz o ano inteiro, né? O ano letivo, e no final você se forma, certo? E você sai celebrando que me formei e tal, tal. Só que o curso do AE, você não quer terminar, né? Você continua ano após ano, porque toda santa semana tem alguma coisa que a gente aprende, né? Alguém novo que chega e fala alguma coisa, nossa, é muito rico. Então é muito bom. Mas foi em Marília que eu senti, assim, despertar, entender o que que é o amor de gente, por quê e por que que funciona. E isso todo, graças a todas as pessoas em Marília, no final eles até colocaram a gente como voluntários de lá. Então foi uma grande honra para a gente. Eu, inclusive, eu me apresento, eu sou de Marília, Bauru, porque eu me sinto dos dois lugares, tá? Então, nós temos tudo, devemos tudo para Marília. Onde nós estamos hoje é graças a Marília. E antes da pandemia, nós estamos até pensando em fazer uma associação, mas aí chegou a pandemia, então parou tudo, né? Infelizmente, mas a vida continua. E a pandemia, eu acho que vem para provar do que tem um princípio número 8. De uma crise bem administrada surge a possibilidade de mudanças positivas. Claro que teria sido melhor não teria pandemia nenhuma, mas como nós tínhamos, ele trouxe coisa boa para a gente, eu acho. E uma delas foi as reuniões online. E, aliás, Onélia está aqui hoje, ela foi lá de Fortaleza participando do nosso online em Bauru. Então, foi muito legal. Enquanto teve pandemia, outra coisa boa acontecia. Nós conhecemos o Cláudio Martins Nogueira e nós começamos a fazer terapia em grupo e individual com ele. E ele também, junto com a Marília, salvou o casal de Bauru. Eu e Marinês realmente tem muito a agradecer tanto para Marília como para Cláudio.
nós, eu aprendi muito sobre limites, desligamento emocional, é, perdi o medo. é. E aí, um dia, o Cláudio falou para a Marinice, o que tal menos mãe e mais pai? E quando ele falou isso, eu falei, yes, é isso mesmo. Aí, aí eu comecei a estudar também. É, então, a Marinês falou, não, tudo bem, né? Então, aí eu entrei, não digo igual por igual, mas é, eu me sinto, nós estamos equilibrados agora. Tá? Tanto o Maranês como eu, nós falamos, trocamos ideia e é, manda. E nós, lá em São Paulo, tentamos melhorar, estudar para nos atualizar. Então, esse aconselhamento em independência química foi também uma mudança da minha vida. Até pensei em fazer psicologia, mas aí eu vi, nossa, eu vou estar mais de 70 e tanto quanto me formo, então desisti. Não queria ser o avô do curso, não. Então, mas todos os estudos que nós fizemos até hoje aqui, eu acho que leva a uma libertação. Então, eu me sinto assim de libertação. E um ano atrás, como eu falei, a Associação Bauruense foi formar, um ano atrás, hoje, dia 29 de março. O Adriano estava lá, o Mário, várias pessoas estavam lá, então faz um ano hoje. E 2 semanas atrás fizemos a parada aqui em Bauru, Independência Química, que o Cláudio foi, Celso Garrefa foi, o Luiz Fernando foi. Então, sou agradecido, muito agradecido a todos por ter me ajudando, salvando a minha família, falando, me salvando também. E agora estamos prontos para a segunda jornada. Isso até hoje é a minha vida aqui no Brasil. Você tem alguém que quer fazer perguntas? Estou disposto. Enquanto o pessoal vai se animando para fazer pergunta, primeiro tem que agradecer esse casal por abrir o coração, a Maria Inês por trazer para a gente uma espiritualidade tão linda, né? O perdão realmente é libertador. E, Lares, a sua história, ela é um pouco parecida com a nossa. A diferença que aqui a gente já nasce comendo arroz com feijão, a diferença é que aqui não tem sol da meia-noite, né? A É, diferença é que é, aqui o verão não começa às 2 da manhã e vai até não sei que horas, e o inverno termina 3 horas da tarde, o sol, né? Mas é. assim, que história bonita que vocês construíram, que caminhada, sabe? É, esse processo da Maria Inês pesquisar, né, de não desistir, essa coisa da gente ir a vários médicos e escutar. Eu nem sabia que existia especialista em dependência química, né? Então, eu também tive uma caminhada assim, que alguns médicos que eu fui, e médicos bem caros, né? E Uhum. eles trabalhavam a redução de danos. Então dizia, olha, é só diminuir. Nossa, eu achava que eu vinha com aquela informação. Então bati muito a cabeça também, né?
Interessante você falar que o médico fala baixinho e tem uma Nossa letra Senhora. complicada, e até hoje é assim. Outro dia eu fui fazer um exame, a moça falou: é o quadril esquerdo. Eu falei: minha filha, nem sei o que está escrito aí. Por via das dúvidas, faz dos dois, né? Porque eu não sei o que está escrito aí. Mas eu queria te dizer assim que Dr. Ronaldo Laranjeiras, ele fala sobre esse período da negação que a gente vive. É um período que a gente não quer acreditar que aquilo está acontecendo. É um período Pois que é, a gente, quando escuta alguma coisa, a gente se agarra naquilo como se fosse uma boia na nossa vida, né? Até que a gente percebe que a gente, depois daquele período da negação, é quando a gente vai começar realmente a agir e a fazer alguma coisa. é. Eu tomei essa medicação porque eu tenho TDAH, né? Ih, gente, olha o sigilo aí, vai ficar gravado, vai para o mundo, né? E eu lembro que quando eu tomei essa medicação, o meu filho veio aqui em casa e eu estava assim, arrumando tudo. Eu já falo muito, eu fiquei. Sabe quando você pegava aquela vitrola antiga e botava bem no rápido, para ficar. Eu estava falando setenta muito. e oito 78, rotação 78. Eu comecei a arrumar tudo, separar coisa para dar, queria fazer obra e tá tudo bem, minha mãe? Eu falei, tá, agora eu tô tomando essa medicação aqui, ó. Isso aqui tá resolvendo. E aí meu filho falou, mãe, isso aqui é um opioide, né? Pessoa de idade, quando começa a tomar, porque eu queria ficar centrada, Aham. menos esquecida, porque o TDAH ele faz várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente começa uma coisa aqui, aí aparece outra ali, você vai fazendo outra lá. Você vai jogar o lixo no meio do caminho, você estende roupa, bebe água. Você só queria jogar o lixo, né? E depois você acaba não jogando lixo. Então, é mais ou menos assim. Mas aí, eu no Amor Exigente comecei a me trabalhar também, né? Comecei a enxergar essa coisa da pontualidade que você fala, é uma dificuldade que o TDAH tem. Parece Uhum. que a gente quer vencer aquilo que a gente está fazendo. Então, poxa, eu cheguei em cima da hora e consegui. Olha que coisa maluca. Mas assim, tem uma pessoa que era do Amor Exigente, que eu não vou precisar falar o nome aqui, mas a Lu conheceu, que ela dizia assim: feliz da pessoa que acerta o médico e feliz do médico que acerta o tratamento, né? Isso é um passo grande. E vocês não terem desistido, e vocês terem estudado, e vocês terem corrido atrás, e vocês estarem juntos. A gente vê que no Amor Exigente, mais de 80% são só mulheres, né? Só as mães, né? Só as amigas, só as esposas que vão para o grupo. Então, a dificuldade da gente ter o casal indo para falar a mesma linguagem, né? Para não dar abertura para o outro ser o facilitador. Ah, eu tô assim, eu tô encantada de você ter trazido a história, de vocês terem aberto o coração de vocês. Me vi como a Marinês naquela figurinha ali, se eu não sei se é uma coruja, se é um ET, que bichinho é aquele, mas eu cheguei no Amor Exigente assim mesmo também, desse jeito, né? E essa coisa do acolhimento, né? A importância do acolhimento, de você. Né? Antônio é uma pessoa muito. Aliás, a gente tem pessoas muito especiais no Amor Exigente, né? Mas essa coisa de você ser acolhido, ser recebido, saber que você não está sozinho, né? Esse acolhimento que traz para a gente um conforto no coração da gente. Olha, eu quero agradecer muito a vocês. A pandemia realmente foi, a gente vai sempre dizer que foi uma coisa difícil, mas ela, para a gente no Amor Exigente, ela deu a possibilidade da gente se aproximar. A nossa primeira Domingueira E, a gente fez com o Celso, que está aqui, e com o Cláudio. Lembra, Celso? Cláudio Martins, vocês, o Cláudio e o Celso que foram os primeiros a fazer a nossa Domingueira E aqui. Bota lá de quantos anos? Já tem 4 anos? Nem sei, eu me perco nas datas assim. TDAH é assim, não guarda data. Ou aumenta ou diminui demais. Mas eu quero agradecer muito, Marinês, eu quero agradecer muito, Lares, assim, de vocês estarem nessa jornada, nessa caminhada, né? E de terem continuado e não terem desistido, né? E olha, tem uma coisa aí também, porque a Rainha Silvia também fala português, né? Então, Fala. tá tudo em casa, né? Você ter vindo Ela, para te- cá, ela ter ido para lá, né? ela tem uma prima que mora aqui em Bauru. Lindo. Olha, então, E a casa onde encontrei a Marinês em 85, que era uma brasileira, aham, ela e o marido dela estavam viajando na Alemanha, parando para almoçar, e do mesa do lado tinha
um casal brasileiro com dois filhos. E aí o marido da nossa amiga falou, ó, eles são brasileiros. E ela começou a falar com eles. Ah, vocês são de onde? Bauru, eles Oh, falaram. Ah, é? Ah, nós temos um amigo que mora lá, um sueco. Aí o marido dessa mulher fala, ah, é o Lars? Sim, ele. Bom, depois, eu sei que a esposa desse cara é a prima da rainha, a Silvia. rainha, tá vendo? É, Olha, né? Olha, então a então, gente fala assim que essas coincidências que a vida traz para a gente, né? É a gente é, estar com o nosso coração aberto para perceber, né? Para a gente aproveitar esse tempo, né? Para a gente poder realizar. Então, eu sou muito grata por vocês estarem aqui. Agradeço ao imagina. Adriano, né? Por ter trazido, assim, ter dado a ideia. Sim. E olha, TDAH fala muito rápido, então eu tenho que dar um desconto na última reunião que você não pôde nem pegar, a gente estava convidando você, porque eu vou num E ritmo. não entendi. Não, ó, foi É, assim. Aliás, eu eu coloquei outro foto, mandei para você, Como que Mara, Sim, você vou está Adriana. colocar hoje, aqui. né? É. tenho outra Outra foto. foto, vamos lá. Depois ela Tem é outra foto. mais arrumado, né? Para não achar O que antes e era. o depois, né? Que Pois é. lindos, que Maria lindos. Inês, o que que você tem para falar do antes e do depois? Fala para gente aí. Abra o seu microfone. Na verdade, é isso mesmo. É exatamente o antes e o depois. Porque a gente, como mãe, como pai, hoje eu consigo entender a negação muito bem, porque é impossível a gente acreditar que uma pessoa que a gente criou, que a gente passou todos os valores, que a gente cercou assim de toda a segurança, e como nós somos pais mais velhos, nós estávamos muito conscientes, né, de levar, de buscar, de proteger, de estar presente. E, e aí, quando essas coisas acontecem, é impossível a gente acreditar. E mesmo que está bem na nossa frente, a gente prefere não acreditar. E só que não adianta nada, né? E Hum. aí a gente deixa de se cuidar, a gente acaba, o casal, ele vai se desfazendo, o interesse pela vida, porque a gente começa a lidar com as nossas frustrações, porque a expectativa que a gente criou de um futuro, ele passa a não existir mais. Aquilo que a gente sonhou quando a gente tem filho, né? Claro, não, que a gente até tem consciência que não vai ser exatamente como a gente pensou, mas ser tão diferente da expectativa é muito difícil. E aí a gente não se cuida mais, a gente não quer encontrar ninguém. Quando você sabe que as pessoas já sabem, né? Então, por exemplo, no nosso prédio morava várias pessoas que trabalhavam no mesmo lugar do que eu, então encontrar no elevador para mim era torturante. Então, assim, eu tinha frequentado o Amor Exigente, inclusive em Marília, quando começou, por uma situação que eu tive na minha família com meu irmão na época, e nós fomos em algumas reuniões em Marília. Mas eu nunca podia imaginar que eu iria voltar ao Amor Exigente, né? Nunca. E o que na época, eu aprendi lá, eu não conseguia aplicar em nada para a minha realidade, porque eu ia com a minha mãe é que e a realidade de um irmão é completamente diferente. E, mas eu me lembrei do Amor Exigente na época, né? E eu comecei a frequentar já assim que a gente já começou. Eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E aquela loucura de ter informação.
né? Eu gosto de ler muito, eu leio muito, então eu comprava livros sem parar e tudo, mas meu drama é como eu vou falar para o Lars, porque na minha cabeça eu não imaginava que ele não participava porque eu não deixava. Na minha cabeça, ele não participava porque ele não se interessava, né? E o divisor de águas é quando o Cláudio falou assim para nós que na área da dependência química existe um excesso de mãe e uma ausência de pai. Quando ele falou isso, eu levei um susto. Falei, como assim, Cláudio? Aí ele me explicou por quê. E aí eu senti a necessidade de me afastar e dar espaço para o Lars, né? Eu, sinceramente, na época, não acreditava que o Lars fosse capaz de enfrentar isso. Eu queria eu fazer tudo. E assim, eu literalmente não deixava ele nem falar, né? E eu achava que ele não ia, pelo fato de ele ser estrangeiro, ele não ia nem encontrar as palavras certas para traduzir aquilo que tinha que ser traduzido. Olha a loucura, né? E eu tinha estudado muito sobre codependência e eu achava que eu era, mas que eu já tinha superado. Mas isso demorou ainda anos para eu entender que eu sabia tudo na teoria e que na prática eu não sabia era nada, né? E só com o grupo, as reuniões constantes, e também nós fizemos terapia, participamos de grupos terapêuticos, que a gente precisa também caminhar em paralelo ao grupo. E isso foi nos ajudando e a gente virou um time, né? Eu não éramos mais duas pessoas andando separadas, mas sim um time. Isso fez toda a diferença na nossa família. Um time de Marília e de Bauru, né? É, Coisa impensável no futebol, né? Coisa foi. impensável na cidade. Eu gostaria de agradecer demais você e o Lars pela disponibilidade de estar fazendo hoje a domingueira aqui com a gente, pelo conteúdo riquíssimo, por abrir o livro de vocês para a gente, colocar tudo assim, de coração aberto, de peito aberto, a vida de vocês, de como é que foi a chegada, a importância da acolhida que a Rosa frisou aqui, né, Rosa? Que é fantástico. Para nós em Marília é um privilégio fazer parte da história de vocês, porque é uma história de luta, de perseverança, de conquista, de batalha. Isso é tudo que o Amor Exigente precisa. Obrigado pela vida de vocês, por fazerem parte da nossa vida também. Obrigado a Muito vocês. bom. Luciana, Obrigada, Olha, obrigado, Deus. queridos, estou aqui encantada com o casal, encantada, porque para mim isso é material para a gente levar para os nossos grupos, que chegam destruídos, né? Os casais chegam destruídos, as mães chegam desoladas, não veem a luz no final do túnel. E a primeira coisa que começa a acontecer na família é o casal se afastar, ou começam as divergências, e eu estou em namoro exigente, mas ele não quer ouvir, né? Ele não quer saber. A gente diz, lê o livro juntinho. Não, não quer. Deixa o livro ali pertinho. Também não, sabe? Vai levando a informação aos pouquinhos. Ele briga, não diz que eu sou doida, né? A gente ouve muito isso assim nos grupos, né? E aí um toma a frente e fica sobrecarregado, né? E aquele que nega fica, né, completamente isolado do que está acontecendo. E é tão importante essa união, né? Então, eu vou esperar o Tiago liberar o arquivo, né, dessa domingueira e transformar essa domingueira no material de trabalho do Amor Exigente, viu? Parabéns para o casal, vocês venceram, né? Etapas muito difíceis, venceram a vocês mesmos, né? Essa foi a maior vitória de vocês, passar por tudo isso inteiros, né? Estão aí inteiros, lindos, aquela fotografia linda que apareceu aqui, né? E a transformação de vocês. Então, parabéns e gratidão por compartilhar com a gente.
E tem gente na fila, viu? Lu, eu Tem só gente. queria falar uma coisa rapidinho antes de abrir para o Olha, Vicente, assim. controla seu TDAH. Não, mas é rapidinho, porque eu preciso dizer Ah, assim, deixar claro que eu não sou contra a medicação, que a pessoa ah, deve sim. seguir, né? Mas, na verdade, a gente precisa ver aquilo que realmente está dando equilíbrio para a gente. Eu fui procurar a meditação e a Marinês falou uma coisa certa também. O amor exigente, ele é parte de uma rede, né? A minha família foi fazer terapia em família, eu fui fazer terapia individual. Então, é uma rede que a gente trabalha junto, né? Então, eu Uhum. queria deixar bem claro isso, porque às vezes fica assim, como fica gravado, a Rosa disse que é para ninguém tomar remédio, porque ela... Não, Não, não é isso, né? A não, gente precisa ter um acompanhamento, e aí é, nesse acompanhamento com o médico é, é que as decisões vão uhum. ser tomadas, né? Tá Perfeito. controlado, vou fechar o microfone. Sempre com orientação médica. Sim, com Por isso que certeza. tem pessoas que chegam ao grupo e a gente orienta, tá na hora de procurar um psiquiatra, tá Um na hora de buscar um psicólogo, psicólogo, tá sim. na hora de, sabe, buscar ajuda, porque o grupo, ele é um grupo de apoio, ele não é terapia. É diferente, o trabalho é diferente, né? E há necessidade, às vezes, de entrar com a medicação, com certeza. Tá aí o Celso Garrefo aí para não me deixar mentir, não é? Então, faz o trabalho paralelo, vai fazer sua meditação, vai fazer sua atividade física, vai, né? Vai fazer sua vida, vai consultar seus médicos, né? Isso aí. Vamos lá, Vicente. Oi, eu queria falar um negócio bem rapidinho. A Sueli, minha esposa, eu sou de Marília também, tudo. A Sueli já está há mais tempo que eu no Amor Exigente, mas eu estava no Congresso de Serra Negra como acompanhante da minha esposa. Nós levamos até a nossa cachorrinha. E, e lá eu conheci várias pessoas, né? Ao longo dessa minha trajetória, eu conheci várias, mas eu conheci duas. Uma foi o Lars, que na hora que eu fui pegar o contato dele, eu falei, qual é o seu sobrenome? Ele falou, mas você conhece mais que algum Lars? Eu falei, claro, eu sou amigo do Lars Grael. Então, até hoje a gente brinca com a história do Lars com barco, Lars sem barco. Mas eu fiquei admirado de conhecer um sueco com aquele sotaque e a dedicação. Mas a Marinês, eu fiquei vários momentos do congresso, eu fiquei do lado da Marinês. E eu também adoro anotar tudo. Quem me conhece sabe disso. E a Marinês também. Então, eu conversei muito com ela também. Então, eu conheci esse casal e depois já fui para Bauru umas 3 vezes, fui em tudo que eles fizeram lá. Eu estava também, viu, Lars? Eu estava no dia lá da inauguração do CNPJ de vocês. Aham. E parabéns pela sua história, pela história da Marinês, pela história da família de vocês. E que Deus continue abençoando vocês. Eu amo muito vocês. Um beijão. Obrigado. Muito bom te ouvir, Vicente. Adriano, tem gente no chat? Tem uma pergunta aqui, ó. Como foi a aceitação da filha ao tratamento? Bom, é, posso dizer o seguinte: várias vezes ela foi, aceitou a, a tratamento porque não tinha outra escolha, tá? Só que cada vez, depois de 3 meses, ela começou a criar problema, não queria ficar mais. Uma vez que ela ficou o tempo inteiro, mas as outras vezes não. Hoje ela está vivendo a vida dela, ela não, pelo que nós sabemos, não está usando mais, ela está limpa, ela está estudando, fazendo trabalhos no tempo livre, e ela sabe muito bem que nós falamos para ela, a sobriedade é dela, a vida é dela,
Nós estamos aqui hoje, amanhã a gente não sabe. Então, para ela, se ela quer nossa ajuda, suporte para estudar, para qualquer coisa nesse sentido, em saúde, estudo e tal, nós estamos dispostos. Fora disso, não, é por conta dela. Ela que está sendo obrigado de assumir a responsabilidade pela vida dela, os atos dela. E ela sabe disso. Então, hoje está tranquilo, graças a Deus. Ah, posso só, você falando em falar a mesma língua, no início, quando nós estávamos viajando para visitar, o que que Marinês fazendo? Ela pegava um livro e lendo para mim. Ele estava dirigindo, por exemplo, aqui, Um Elefante na Sala, por exemplo, esse livro. Ela leu a cabo a rabo, indo e voltando. Não lembro se foi para São Paulo, se foi Não, foi para para Guaratinguetá. 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 Então, Metade do livro na ida, metade na volta. é, então nós fazemos essas coisas. Que legal, Lars. Ó, eu anotei algumas coisas que você falou e para mim, o que você disse da sua sogra é absolutamente fantástico. A sua sogra foi um anjo na sua vida. Muitos de Sim. nós homens, muitos de nós homens não aceita a figura da sogra. Na minha também ela foi, certo? Que legal. E eu gostei do que você falou. A Marinês deve ser um livro gigantesco. Você falou que as recomendações foram como se fosse uma Bíblia, né? Fantástico. Você está lendo ela até Não, hoje, né? não, aquela carta assustou. Ai, Lars. Gratidão. Não sei, meninas, vocês querem falar alguma coisa? Eu sou grato por eles, pela amizade, por tudo deles. Tem mais chat aí, Adriano? Oi? Tem mais mensagens no chat? Não, acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que tem uma pergunta aqui. Quantos anos, né? A Tem a nossa idade, filha, tem isso. 25. Nós temos uma de 27 e, e uma de 25. É, pois Tem é. muitos agradecimentos aqui, né? Tem bastante. Falando exatamente dessa partilha, né? De tudo, esse aprendizado que ele nos trouxe aqui hoje, né? Essa experiência de vida. Enfim. Eu queria também só assim dar um depoimento, porque é, é, no início o Lars não queria participar do Amor Exigente, porque Ó, ele não gostava de participar de grupo nenhum. Ele tinha sido convidado para participar do Rotary, do Lions, da maçonaria aqui em Bauru, e ele nunca aceitou, porque ele não queria. E quando eu falei sobre o amor exigente, ele colocou o grupo do amor exigente no mesmo patamar do Lions, do Rotary, da maçonaria. Ai, reunião toda semana, ai, não, não gosto, eu não quero, não sei o quê. Então eu comecei a ir sozinha. E quando eu chegava em casa, que eu falava como tinha sido a reunião, ele dava pouca atenção, porque ele estava assistindo TV e tudo, e eu tentava. E não é a mesma coisa quando você volta para casa e tenta falar de uma coisa que o outro não viveu, né? E aquilo me frustrava muito. E, e aí, quando nossa filha já estava lá na fazenda que a gente ia visitar, eu ficava pensando assim, como que eu compartilho determinado conhecimento que eu acho importante com ele. Bom, eu pensava assim, bom, ele vai estar dirigindo, né? Então ele não tem escapatória, ele não tem como fugir. Então, se eu leio em voz alta, ele vai ter que escutar. Então eu já selecionava aquilo que eu achava que era interessante, não lia qualquer coisa, porque senão ele ia pedir para eu parar. Eu achava o que podia ser interessante, o que podia despertar a gente conversar sobre o assunto,
E o livro, por exemplo, o primeiro livro que eu li para ele foi O Elefante na Sala, do Paulo Costa Dias, né? Que é muito interessante, foi muito interessante. E aí aquilo despertava uma conversa e a gente tinha assunto na estrada para conversar. E aí as outras vezes que a gente foi, eu selecionava um outro livro e tudo, e de repente o Lars, ele começou a comprar, ele comprou muito mais livro do que eu. Ele fala que eu comprei livro, mas aí ele foi fazer psicanálise, ele está fazendo todos os livros que os professores indicam. Ele compra, ele lê, ele começou a ler Freud, ele dava risada quando ele lia Freud. Ele falava: Meu Deus, eu escutei falar de Freud, olha isso aqui, né? Vamos fazer o curso de aconselhamento do Ronaldo Laranjeira, que nos abriu também muito. E aí, com isso, a nossa filha, vendo o nosso envolvimento, né? Que se ela tentasse qualquer manipulação, a gente já estava muito preparado para lidar com Não que a gente tenha, é, é, a gente conseguiu fazer isso assim 100%, né? Mas ficou muito mais claro para nós o que podia ser uma manipulação, o que podia ser só um pedido, né? Mais alguma pergunta? Mais alguém? Lu, eu acho que a gente tem que ver o horário aí, né? É. Olha, a Lu me cobra um pouco, mas eu falei para ela que eu queria mudar um pouco esse jeito da gente aqui, virar mais um podcast para a gente poder falar as coisas do que a gente ficar, né, só assim. Então eu não posso Sim. deixar de ouvir a Maria Inês e dizer que o amor exigente ele vai blindando a gente, né, sem a gente sentir, porque a Uhum. gente vai criando tantas coisas, trazendo tanto conhecimento que a gente não vai deixando mais ser afetado. E a beleza do amor gente também é essa, é que a gente vem querendo aprender para colocar as informações para alguém mudar e a gente é que muda, É. né? E aí na nossa E, mudança as e coisas vão eu, acontecendo. sim, eu estou me lembrando agora, Rosa, que a primeira vez que nós fomos lá no Sultanier, eu sempre, quando eu estava frequentando o Amor Exigente aqui, que o final da oração da serenidade, né, terminava com alegria, eu achava tão ridículo a palavra alegria. Eu falava, gente, quem pôs isso daí, né? Eu procurei na internet a oração, essa oração, e não tinha aquelas três palavrinhas no final. E não tinha, essa é uma área que não tem alegria nenhuma. Então, eu lembro que eu fui conversar com a dona Mara, né? Porque me falaram que tinha sido ela que tinha colocado a palavra, né? Força, fé e alegria. E eu falei, não, ela deve ter alguma razão para ter colocado essa palavra alegria, né? E aí eu fui conversar com ela e eu falei, olha, eu vou fazer uma pergunta muito inusitada, né? O que que essa palavra alegria está fazendo no final dessa oração? Porque daqui, essa é uma área que não existe alegria. Nós não estamos buscando alegria e olha, a gente está buscando muito mais sobrevivência do que alegria. A alegria estava assim, do outro lado. E, e aí ela deu tanta risada e depois ela até me explicou e tudo. E hoje eu vejo assim, todas as reuniões do Amor Exigente, é, os cursos, os congressos, principalmente o Congresso de Serra Negra que nós fomos, as pessoas, tudo elas aplaudiam. Elas não paravam sentadas, elas queriam levantar, elas queriam ficar batendo palma, elas davam risada, né? E eu lembrava da minha primeira vez lá no Sultanier, criticando a palavra alegria, né? O que, que tinha a ver a alegria nessa oração? Então, porque eu não era alegre, né? Eu era muito melancólica e a alegria não tinha, era uma coisa que eu não usava. E, e hoje eu assim dou muita risada, né, de olhar para trás e ver o quanto que eu mudei. Eu me tornei uma pessoa alegre e é uma trajetória, né? Não é uma coisa que a gente adquire no estalar dos dedos, é uma busca, é uma procura, mas a gente não pode desvirtuar do caminho, porque a gente tem muito motivo para desvirtuar, para sair, pegar atalho, né? E se a gente tiver o nosso parceiro junto com a gente como um time, mas muitas vezes o parceiro não quer, a pessoa tem a razão dele, dá para entender isso. Cabe a quem conseguiu pôr a lente
Plantar sementinha, né? plantar a sementinha. E se não Então eu crescer sempre também, ficava vai. bolando assim, como que eu É, vou agora discutir isso com ele? Então eu ficava, sabe, tentando. E se um dia alguém me falasse que ele ia montar a associação, ele ia ser o presidente, eu juro, eu não acreditaria. Eu não acreditaria. Para mim era praticamente impossível pelas condições que nós estávamos naquela época, né? Então, tudo que a dona Mara fala, que ela me falou, acredite, o amor exigente dá certo. E na hora ela não me convenceu, mas eu pensei, bom, ela é mais experiente, ela é a cofundadora, ela é a mãe. Se ela falou isso, é porque dá certo, então não quis questionar. é A gente verdade. diz, E o a gente amor já chega exigente é julgando pra para arrumar gente, né? defeito, né? A Hã? gente quer, O a gente amor. quer. Pode falar, Lu, Fala, pode Rosinha. Pode falar. falar, Rosinha. Não, eu ia dizer que a gente também quer julgar e arrumar defeito para a gente ter um Ah, motivo para sim, não voltar, né? Que coisa é Sim, essa? Que hoje, que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. Como vai você cada vez melhor? Que gente doida. Então eles não têm é, problema. Como é que estão cada pois vez é, melhor? Né? é, Mas aí essa coisa que vai nascendo da gente e a alegria contagia, né? A paz contagia, né? As é. coisas boas elas vão contagiando, né? o Agora no amor nosso exigente é pra grupo gente, não é isso? no nosso grupo, a gente faz o cafezinho antes de começar a reunião. E a última reunião agora foi aniversariante do mês. Chegaram pessoas de primeira vez. Nossa, aquelas pessoas se sentiram assim, né? Ai, quanto tempo eu não como um pedaço de bolo e não vejo as pessoas Olha, sorrindo, né? Então, sabe, coisas pequenininhas, né? Mas vamos trabalhar, gente. Tá mas bom. eu vejo Vamos assim, sabe? finalizar, porque, né? Porque quando a gente passa pelas situações e a gente vai vencendo essas etapas, a gente vai sinceramente se transformando, a gente também vai se sensibilizando para acolher as pessoas que chegam, né? Acho que a gente recebe assim com um carinho, entendendo que aquela pessoa olha para a gente e fala: o que que essa pessoa está sorrindo? E a gente consegue entender, né, a postura delas, chegando ali frustradas, massacradas, né, por tantas questões. Muito bem. Vamos lá, Rosinha, tem que trabalhar ainda, Rosinha, ainda tem coisa aí. Deixa eu ver o que que tem aqui que eu acho que a gente parou aqui na fotinho. A gente vai falar um pouquinho da federação agora, dos instrumentos de apoio que a gente tem na federação. A gente tem Isso. o. Vamos Aí lá, a né? gente vai mudar aqui, vai botar para cá. Pronto. Pode A ir, minha Lu, tele... pode ir. Eu já falei bastante hoje. Olha, você está indo muito bem, Rosinha. Tranquilinha. Você tomou Venvance? Não, né? Então vamos lá, Não, não gente. tomo mais, não tomo mais. Ah, ai, eu acho que eu esqueci de tirar aquela telinha preta, mas ela vai sair daí já já. Peraí. Muito bem. Então, seja membro do nosso canal no YouTube e garanta acesso às palestras, né, e um material exclusivo. Webinar, capacitação em amor exigente. Palestra, o bolo do Neuba, que é imperdível. Congresso Amor Exigente 2023, também com vários palestrantes, conteúdo importantíssimo para quem quer estudar amor exigente, né? Curso As Máscaras da Adicção e o webinar Vida Plena com Amor Exigente. Planos a partir de R$ 2,99 por mês. Quer dizer, é um grande investimento, né, por um valor acessível, né? Assine pelo link abaixo. O link está aqui, mas eu pedi ao Adriano, eu acho que o Adriano tem o link aí, né, Adriano? Eu vou pegar. Tá. Então, o link vai estar no chat assim que o Adriano colocar e aprecie já, né, a revista AE. Quem ainda não é assinante, está aí uma boa meta para esse mês, assinar a revista aí. E apoiar a federação fazendo a sua assinatura ou presenteando alguém com essa assinatura, né?
Olha, edição digital é uma assinatura única, mensal R$ 5,90. E aí vai ter acesso a todo o acervo digital, tá? E a edição impressa, que a assinatura é anual, R$ 119,00, 12 edições impressas entregues em seu local. O endereço que você colocar essa revista, esses exemplares serão entregues. E acesso também ao acervo virtual, né? Que é o digital. Então, quem faz a inscrição, a assinatura da edição impressa, tem direito à edição digital. E quem faz a digital é só a digital, tá bom? Então, assine através do cartão de crédito, de débito, boleto, Pix, e basta entrar na lojinha E. Entra na lojinha E, vai ter acesso as formas de pagamento, tá bom? Muito bem. E agora, então, próxima domingueira, dia 26 de abril. Quem vem aí? Dia Quem vem 26 de aí? Já abril. vamos dar spoiler. Vamos Adriano lá, e quem vem Eliana. aí? Adriano e Eliana vão estar com a gente. Vão falar sobre prevenção, né, Adriano? Né, Eliana? Isso mesmo. Nós vamos falar sobre prevenção e como a prevenção com amor exigente é eficiente, funciona e ajuda a gente a levar uma vida muito melhor. Com a gente Muito foi bom. assim, Com a gente foi assim. Imperdível. Imperdível, tá bom? E até o dia agora, vinte e então, seis. fala, Até. Adriana. Até o dia 26. Vamos aguardar Até o vocês. Vamos aguardar dia 26. Então, encerrando aqui a nossa domingueira, vou dar um segundinho para o Tiago fechar